As revistas predatórias que não são pagas, sabia que tem isso? Sabia que tem revistas que não são pagas e são predatórias? É verdade. Lógico que o intuito dela não é roubar o seu dinheiro, porque não é paga, é gratuita. O que ela rouba? Ela rouba a chance do seu trabalho trazer algo para a ciência. Olá, hoje vamos conversar aqui sobre caminhos para enfrentar as revistas predatórias. Revistas científicas predatórias. Lógico que a gente tem que saber primeiro o que são essas revistas, né? O que elas fazem. Basicamente, elas fazem o seguinte: elas dão um jeito de te enganar, dando a impressão que são revistas sérias, né? E no fundo, o que elas querem é que você pague pela publicação. E elas têm um poder de negociação até que bom, você acha até que está sendo boazinha. E aí você publica e aquilo lá não conta nada, porque o trabalho é muito ruim, ou seja, sai com o jeito que você mandou, e a revista não está credenciada em nenhuma base importante, ou seja, é difícil, não é? Essas revistas, elas tentam fazer você enviar o artigo, elas fazem que fazem como se fizesse um trabalho sobre aquilo, e esse trabalho, depois elas vão cobrar, e você só vai saber isso no fim. E aí chega a conta, né? E daí é aquela discussão. Já vi casos, aí você reclama, era $1.500, aí reclamou, já no momento seguinte já caiu para $300. Ou seja, qualquer quantia que for para eles já é lucro, né? Mas o mais importante é que o seu trabalho fica numa revista, está lá, e uma revista desconsiderada, ou seja, mostra que você foi enganado, você tem que pedir para tirar, se tirar a sorte sua, se não tirar é um rolo, enfim, né? É uma situação desagradável que a gente está acreditando na idoneidade das coisas que estão ali na internet, né? E nem sempre dá para acreditar, infelizmente. Então, as revistas predatórias são isso, né? São revistas cujo corpo editorial quer pegar o teu dinheiro e não oferece nenhuma qualidade, nenhum referencial, nenhuma credibilidade científica. Ou seja, são revistas que praticamente não existem na ciência, tá? Elas fazem coisas terríveis, né? Elas podem, por exemplo, imitar revistas conceituadas. Aí você confundir é muito fácil. Às vezes você entra no link que ela coloca lá, até você vai na revista certa, e depois, de repente, já não é mais a revista certa, não sei como eles fazem isso, mas, ou seja, eles te dão muita garantia de que a revista é boa e, na verdade, depois você descobre que não é. E você pensa que publicou em A e publicou em B, tá? Então, são diversas formas, né, de enganação. A questão é saber como evitar isso daí, tá? A primeira ideia é a seguinte: tá bom, então as revistas predatórias são pagas? Sim, são pagas, tá? Em geral, elas são pagas, tá? Agora, todas as predatórias são pagas? Não. E todas pagas são predatórias? Também não. Então veja, não é porque a revista é paga que ela é predatória. Tem revistas de altíssimo nível e que há um custo para publicação caso o seu trabalho seja aprovado. Não é assim, se pagar, publica. Não, aí seria fácil, né? Se aprovado, aí paga, tá? E tem revistas que até cobram a análise do seu trabalho, sendo que ela pode resultar em negação do seu trabalho. Tem isso também. As revistas predatórias que não são pagas, sabia que tem isso? Sabia que tem revistas que não são pagas e são predatórias? É verdade. Lógico que o intuito dela não é roubar o seu dinheiro, porque não é paga, é gratuita. O que ela rouba? Ela rouba a chance do seu trabalho trazer algo para a ciência. São revistas que não são predatórias, não tem essa história de querer roubar o seu dinheiro, tá? Mas são revistas que são tão ruins que se você colocar seu trabalho lá,
E muitas vezes eles te convencem de que aquela revista é boa, que aquela revista vale a pena. E você coloca seu trabalho lá e ele fica invisível. Ela está em bases de revistas muito fracas, né? Coisas muito regionais às vezes, certo? De baixa visibilidade. Ela aceita seu trabalho em idiomas restritos, como português, por exemplo, que poucas pessoas vão conseguir ler, né? Exceto alguns grupos que conseguem entender aquilo, né? São revistas que escondem o seu trabalho. Tá? Nas principais bases do mundo elas não estão e não estarão tão cedo. Tá? Elas, evidentemente, elas matam o seu trabalho. Né? Você ajudou, porque você pôs lá, mas você achou que era uma revista boa, porque há todo um movimento em volta para dizer que essa revista é boa. Geralmente isso acontece em nível regional, tá? Em nível regional. Ela faz que é boa, porque é a nossa revista, você publicar nessa. Eu já vi casos aqui no Brasil que tinha gente que, se pensasse que publicasse artigo em tal revista nacional, ele estaria no céu. Tá? Isso é declaração de pessoas e pessoas que eu fui conhecendo, né, ao longo do tempo. E, na verdade, não é nada disso. A revista não era boa, não tinha esse nível. Né? Lógico que ela escondia o trabalho, não tanto, uma revista mediana, mas ela deslocava o seu trabalho de uma revista melhor. Então, esse caso também existe. Mas vamos falar principalmente das revistas pagas. Elas, muitas vezes elas têm um nome parecido com o de famotas, como eu já comentei, mas também pode ter um nome diferente. O que acontece? Elas mandam e-mail para os autores. Né? E os autores da revista, poxa, e não conseguem avaliar direito essa revista. Então vamos ver algumas coisas que você tem que pensar. Tá? Uma delas, né, o seguinte: não publique em revistas, tá, que mandaram e-mail para você pedindo para você submeter. Ah, mas toda revista que faz isso é predatória? Pode não ser, mas as predatórias fazem, porque é o jeito delas entrarem. Não é? E pensa assim, as principais revistas do mundo raramente vão mandar uma solicitação de artigo para você, né, solicitando, por favor, manda um artigo para cá, né? E eles alegam outras coisas que são inviáveis dentro do processo científico. Por exemplo, olha, seu trabalho vai ser analisado em 3 dias, seu trabalho vai ser analisado em 5 dias. Isso mostra a fraqueza do processo, do sistema, não é? Só quem tem 5 dias disponível naquela hora que vai poder analisar seu trabalho. E as revistas boas não fazem assim. Houve sim uma redução no tempo de análise, mas não deve chegar nesse nível, tá? Porque tem um nível que fica incompatível com uma análise bem feita, tá? Então veja, essas revistas, elas chegam com algumas falas, por exemplo, olha, vamos fechar o volume que vai sair no mês que vem. Ou seja, o indivíduo fica assim, puxa vida, né? Se eu mandar agora, já vai sair publicado no mês que vem, vou aproveitar esse finzinho aqui, eu acho que eles vão, né, tem alguma chance e tal. E não é por aí, não é por aí. Não é? As revistas estão publicando, tá? Quando aceita o trabalho, ele entra, pode levar alguns meses para o trabalho já aceito aparecer, porque tem uma certa sequência de chegada dos artigos. Mesmo que publiquem um atrás do outro, né? Antigamente isso era pior, porque eram impressas, tinha que fechar um volume para depois publicar. Quem aceitou, teve o trabalho aceito, né, em primeiro lugar, já estava perdendo, porque ele tinha que esperar todos os outros serem aceitos, né, para depois sair a publicação. Mas de qualquer forma, né, pensa que se o indivíduo está pedindo para você, né, eu diria, não é esse o perfil das boas revistas. Você pode até mandar e-mail de divulgação, mas você vai ver se você conhece aquela revista. Você vai tentar examinar aquela revista. Então, vou falar de outros critérios agora, que eles vão se casando, né? Porque são várias coisas que não dá para você escolher um item apenas, seguir e achar que vai ser levado às predatórias, tá? Elas têm alta capacidade de mutação e elas vão se transformando em termos das formas como elas conseguem enganar os autores. Okay? Então, veja,
A questão de mandar e-mail, veja o teor de e-mail. Às vezes você pode receber um e-mail de divulgação de uma revista de bom nível divulgando o surgimento de uma outra revista, tá? Mas aí você vê a qual está atrelada, dá uma sondada, né? Uma editora muito boa, por exemplo, ok? Então tá. O fato de estar em inglês, o e-mail, esquece, porque isso daí qualquer idiota escreve, né? Não tem problema nenhum. Outra coisa, pensa assim, recebeu lá uma solicitação de uma revista tal, com um certo nome. Durante a sua pesquisa, durante o seu projeto, porque se você tem um manuscrito, você tem um projeto que foi desenvolvido. Durante toda a análise da literatura que foi feita, até para fazer o projeto, para depois tocar os projetos, analisar os dados e tal, durante todo esse processo, você leu algum trabalho dessa revista? Você pesquisou em base de dados boas e você encontrou esse tipo de coisa? Ó, essa revista estava lá? Não encontrei. Então, muito provavelmente, é melhor não arriscar. Tá? É melhor não arriscar. Lógico, fala assim, mas às vezes eu faço revisão e não vem nenhum trabalho na Science, porque na minha área a pesquisa não consegue ainda atingir um nível para chegar numa revista como a Science. Pode até acontecer, se você fizer uma revisão bem específica. Se fizer uma revisão um pouco mais ampla, já pode não ser assim, né? Já pode ser melhor direcionada, né? E talvez pegar algumas publicações até na Science ou das revistas que você estiver vendo ali. Então, pensa assim, se ao longo desse processo, aquela revista não passou na tua frente, por que você vai olhar para ela? Tá? Lógico que tem revistas consagradas, mas essa você sabe. Estou falando daquelas que não são consagradas e que a gente fica na dúvida realmente. Uma outra coisa, olha no seu trabalho as revistas que você citou. Você não citou a revista, você citou informações, porque você precisou das informações. Ao precisar das informações, ela vem atrelada a uma revista. Às vezes tem uma revista que você usou 5 artigos, não tem problema. Então veja, desse rol de revistas, será que não tem nenhuma ali, né, que vale a pena você publicar? Tá? O colega lá do INPA, ele falava assim, Gilson, não é possível que aqueles artigos construíram a base teórica do seu trabalho, da sua discussão, da sua composição, e o seu trabalho não encaixe nelas. Tem alguma coisa errada, e realmente tem, né? Então, é nesse ponto que a gente começa a perceber que nós temos várias dicas do que é bom, né? Não precisa da CAPES dizer onde você vai publicar. E não precisa também ficar pegando qualquer coisa que aparece, que aí entram as predatórias com grande facilidade. Olha outra coisa, tem um setor, né, dentro do instituto que se chama JCR, Journal Citation Reports. Journal Citation Reports é o lugar onde as revistas ficam, tá? É um setor que é coordenado pela Clarivate, e esse setor, ele analisa o fator de impacto das revistas. Eu não estou nem falando para você olhar a métrica da revista, tá? Eu estou falando para você olhar, e lá tem outras métricas também, né? Eu estou falando para você olhar se a revista está lá, tá? Ou seja, se ela tem fator de impacto atribuído. Pode ser 0, não importa. Se está lá, se tem 0 é porque está no começo, não tem problema nenhum. Nenhuma revista vai ficar por muito tempo lá com fator de impacto 0. Eles cortam a revista, tá? Então, se ela tiver dentro do JCR, que é aquele que a CAPES fala e tal, quando fala de fator de impacto, não sei o quê, né? É ligado às revistas que estão no Web of Science, só que no Web of Science, obviamente, você tem mais revistas do que aquelas que estão ali dentro do JCR, tá? Mas é a mesma base que lá você vai encontrar. Se não está lá, desconfie. Desconfie, fala assim, eu não preciso me arriscar. Para que eu vou me arriscar? Imagina que o artigo é seu filho, sua filha. Onde você vai colocá-lo? Você vai arriscar colocar em qualquer lugar? Não deve, não é? Outra coisa que você pode olhar, que vai te ajudar,
é se nessa revista se tem autores que são conhecidos, que você conhece, da tua especialidade, né? De preferência de outros países também, não só do seu país, se tem autores de boa referência, né? De bom nome dentro da ciência e que estão publicando nela. Faz essa checagem, entra na revista e vai buscar em números anteriores. Então, por que esse cuidado? Esse cuidado simplesmente porque você sabe muito bem que o produto da ciência que você faz é a ciência que você desenvolve, mas a forma como você consegue a publicação, tá? Em qual revista, em como o artigo foi construído, quanto ele está claro, está elegante, está agradável de ser lido, são esses fatores. E que se tiver o conjunto deles, seu trabalho tem muito mais chance. Se não tiver, está arriscado numa discussão internacional, seu trabalho simplesmente ser esquecido, não é? E lógico que isso visa a qualidade, mas eu estou falando aqui no contexto das predatórias, né? Porque a predatória você vai pagar e ainda por cima vai perder aquele artigo, tá? E eu já vi pessoas, as pessoas escrevem para mim contando os causos, né? E a gente vê, dá dó, né? Mas pessoas idôneas, pessoas que realmente são de boa índole. A revista fala, olha, o senhor é uma pessoa importante na sua área. Ele sabe que ele é uma pessoa importante na sua área. Ele está acreditando, porque ele não é medíocre. Ele não acha que não pode falar, não, eu sou bom na minha área. Ele sabe onde ele está, né? Então, o pessoal fala isso, ele não está se envaidecendo porque elogiou. Não, não é isso. Ele está simplesmente constatando, sim, eu sei, eu fiz bastante coisa nessa especialidade, eu sou uma pessoa conhecida, tem pessoas de outros países que têm me convidado, ou seja, né, eu faço alguma coisa boa. Então, ele acredita que as fundamentações são essas e muitas vezes submete. Depois que submete, aí você está preso. Olha, você está devendo para a gente. A revista fala assim, você está devendo para a gente. Nós já fizemos nosso trabalho, demos uma olhada, já corrigimos, aquelas correções que não tem nada a ver muitas vezes, mas eles fazem, rapidinho, né? E fala então que agora você deve para ele, né? E o negócio é não pagar. Fala, vai me pegar, vem buscar, vai atrás, não sei do que, fala, se vira, é não pagar, né? Isso daí. E tentar tirar esse trabalho de lá, deixar claramente expresso que você está retirando o trabalho de lá, sabe? Pode até colocar os motivos e manda um e-mail, 2, 3, quanto for, só para se garantir. Como é um grupo de bandidos, então não tem jeito mesmo, né? Porque não é você falar isso para eles que pode mudar muita coisa, mas para prevenir alguma coisa, fale isso, ok? Vai falar, estou retirando, e o autor pode retirar o trabalho a hora que ele quiser, tá certo? Desde que ele tenha motivos razoáveis, ok? Esses pontos que eu frisei são suficientes para você não entrar em revista predatória, tá? Então pensa em cada um deles certinho, tá, ok? Não é a questão de você paga, não você paga. A questão é, a revista é desconhecida e você resolveu arriscar numa revista desconhecida ou numa revista que parece uma que é boa, mas não é boa, ou seja, ela parece, mas não é. Às vezes um título é um pouquinho diferente do outro, muda uma palavrinha, muda a terminação de uma palavra, já é uma outra revista, né? Então, cuidado com isso, tá? Não adianta, tem ISSN, tem isso, tem DOI, tem isso, não tem importância. Isso tudo é fácil de fazer. As taxas são menores do que o lucro que cada artigo vai dar, e bem menores. Então, isso daí pode te ajudar, tá, ok? Espero que seja de boa valia para vocês e até a próxima.